Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Notas do Meu Coração. E esse é o 6º episódio. Meu nome é Rodrigo, eu peço que você se aconchegue aí e esteja 100% presente neste momento. E acho que hoje o tema que eu vou trazer é um tema que virou um tabu, né? Porque as pessoas têm medo de falar sobre esse tema, ou não gostam de encarar essa realidade, enfim. E o podcast também é pra gente falar de vários assuntos, inclusive os desconfortáveis, né? Mas hoje a gente vai falar de vida também, mas também de morte, né? Esse podcast e essa ideia desse podcast surgiu através de um diálogo que eu tava tendo no trabalho com algumas pessoas. E me fez pensar muito. Foi um dia que eu fiquei bem pensativo. Eu falei, nossa, verdade. Falamos muito da vida e pouco da morte, né? Eu lembro que eu já tinha lido um livro, que no caso é da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é incrível. Ela faz um trabalho maravilhoso como médica de cuidados paliativos. E ela tem um livro, né? Tem 2, na verdade, mas o que eu li dela foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Faz muitos anos que eu li esse livro. E eu confesso que quando eu li esse livro, ele me impactou muito, assim, na minha vida. Me impactou demais e eu lembro que eu fiquei pensativo por semanas quando eu li esse livro, mas faz uns anos que eu li, né? Então, inclusive eu dei de presente pra minha mãe, enfim. É um livro que eu indico de verdade, assim, para as pessoas lerem. E ela vai contando ali um pouco da história dos pacientes que ela cuida, né? E eu comecei a refletir, né? A gente é instante, né? Tem uma música do Gabriel Elias que ele fala: somos instantes feitos de agora. E é isso. Somos instantes feitos de agora. Porque, independente das escolhas que a gente faça na vida, se a gente vai priorizar nossa família ou não, se a gente vai priorizar nosso trabalho ou não, no final de tudo a gente sabe que aquilo é tudo passageiro. É instante. Não quer dizer que a gente não tem que viver, a gente tem que viver, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas do dia a dia. Mas eu sempre tento colocar na minha cabeça que talvez eu possa estar vivendo o último momento com alguém. Parece muito pesado isso, mas a Ana, ela te leva para esse lugar de pensar dessa forma. E aí, por que ela te leva a pensar dessa forma? Porque ela diz que só conhecendo a morte você consegue ter vida. Ou, em outra frase que ela diz no livro dela, né? Quando aceitamos a morte, quando sabemos que ela existe, que ela vai acontecer, podemos viver de uma forma mais plena e autêntica. Ou seja, podemos viver o momento presente. Então, ela te faz refletir sobre quais as escolhas que você está fazendo, sabe? Quais as escolhas de vida que você tem feito? Você tem priorizado o que na sua vida? Então é um livro muito forte nesse sentido. Eu fico pensando muito sobre isso em alguns momentos do meu dia, sabe? Não toda hora. Tem dias que eu não penso, mas tem dias que eu penso muito, né? E aí eu começo a refletir sobre a minha vida. Será que eu tô trabalhando demais e deixando de estar com a minha família? É um exemplo, tá? Ou será que eu estou me dedicando muito ao estudo e a outra coisa, por exemplo, me dedicando menos a coisas que realmente importam, né? Estar com pessoas que realmente me amam, que importam. Mas isso tudo também tem a ver com escolha. E às vezes, na maioria das vezes, na verdade, né? Qualquer escolha que você vai fazer, tem um monte de não que você dá através dessa escolha. Então, você escolhe, por exemplo, trabalhar mais para ganhar mais, mas ao mesmo tempo você perde muitos momentos com a sua família. É um exemplo. Você escolhe se dedicar muito a uma relação e aí você desprioriza as outras coisas, por exemplo. E aí as outras coisas ficam para trás. Ou você se dedica muito para a sua parte espiritual, mas aí as outras coisas também você vai dizer não automaticamente. Não totalmente, mas você acaba dizendo não.
E aí as nossas escolhas refletem quem nós somos, né? E saber que a morte é imprevisível, que é como um sopro, me faz pensar: qual são as escolhas que eu estou fazendo? O que eu tenho feito com as escolhas da minha vida? Será que eu vou ter orgulho se eu for embora hoje da vida que eu estou construindo? Não sei, a gente tem que pensar. Eu penso no meu particular. Espero que depois desse episódio você também pense o que você tem escolhido para sua vida, porque é bom a gente sempre se perguntar. Como diz a música, né? Somos instantes feitos de agora. Tem uma tatuagem que eu fiz no meu braço que é muito sobre mim, assim, sabe? Pelo menos eu me identifico muito, né? Que tá escrito assim: tenho pressa de existir, que é um trecho da música do Lagoon. E por que eu tatuei isso? Tenho pressa de existir. Porque muitas vezes eu fico com a sensação: nossa, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Eu tenho que viver plenamente, porque eu não sei o dia de amanhã. Isso não quer dizer que eu tenho feito escolhas totalmente sem discernimento, sem pensar sobre, né? Eu sempre penso sobre a minha vida, mas eu aproveito as oportunidades que eu tenho, sabe? E é isso. Quando aceitamos a morte, podemos viver de uma forma mais autêntica. Então, eu não sei, aproveite os momentos que você tem, as escolhas que você faz, aproveite, porque elas são fundamentais na nossa vida, tá? Então, a Ana frisa muito também que falar sobre a morte não traz morte, mas sim vida, porque automaticamente, quando você reflete sobre a morte, você começa a valorizar o tempo e viver o presente 100%. E hoje em dia é tão difícil viver o presente. Hoje em dia é tão difícil a gente estar 100% conectado com algo, ou até numa conversa, porque muitas vezes a gente está ali frente a frente com a pessoa, mas está no celular, por exemplo, ou tá fazendo alguma coisa e sempre tá ali e a gente não consegue estar 100% presente. E a experiência do silêncio, por exemplo, que foi o que eu tive, depois eu vou fazer um episódio desse exemplo que eu tive, porque eu fiz um retiro do silêncio, e o silêncio me ajudou a estar 100% presente, porque é nele que a gente descobre os detalhes mais importantes da nossa vida. Então, pense sobre isso e sobre o que você tem escolhido para sua vida.